Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Conversas Contábeis. Conversas Contábeis é esse canal de divulgação, de podcast, lives, que nós começamos aqui no Conselho de Contabilidade para aproximar o nosso conselho da nossa classe. Nós trazemos sempre assuntos diversos, questões técnicas, questões relacionadas à profissão, e essa edição é uma edição especial porque a gente está aqui para falar da gestão do Conselho, um balanço dos 2 últimos anos, da gestão 24 e 25, e também na perspectiva para os próximos 2 anos do nosso Conselho de Contabilidade. E eu estou aqui com o meu amigo Danilo Maroja, que é o coordenador da Comissão de Empresários Contábeis do nosso Conselho de Contabilidade e também conselheiro eleito do CRCDF para a próxima gestão, que será a gestão 26-27. Então, a ideia aqui é a gente ter uma conversa, uma retrospectiva, uma prestação de contas daquilo que foi feito nesses últimos 2 anos, os desafios que a gente enfrentou, daquilo que a gente realizou, as entregas que foram feitas para a gestão e também parar um pouco para falar com você dos compromissos para os próximos 2 anos, aquilo que a gente tem planejado, tem sonhado, em busca de valorizar o profissional da contabilidade, valorizar a nossa profissão e aproximar o nosso conselho do profissional, do dia a dia do profissional. Esse é o nosso desejo e a gente está aqui para conversar com você um pouco sobre isso, né? Quero dar as boas-vindas a você, Danilo, e aproveita aí para se apresentar para o pessoal também aí, aqueles que não te conhecem ainda, porque certamente você vai ser um rosto muito visto aí pela classe contábil aí nos próximos 2 anos. Pô, Dana, quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Né? A gente já se conhece já faz 2 anos, né? Desde a sua primeira eleição, que você foi lá fazer um podcast lá comigo, e a gente ali se conheceu, teve afinidade, você me convidou para ser da comissão, eu falei, rapaz, o que é que esse cara quer, né, do conselho, né? Ninguém te conhecia, então foi uma aposta muito feliz que a comunidade fez, né? E o ano foi muito complicado esse ano foi um ano cheio de emoções, né? Eu participei dessa primeira eleição do conselho, nunca tinha participado, né? E eu achei muito bacana o tema aqui das conversas contábeis, desse balanço da gestão, porque foram 2 anos realmente de muita energia, que a gente viu que o conselho colocou ali. Né? E eu, como empresário contábil, sempre tive o conselho muito distante de mim, né? Nunca via ele muito próximo. E quando você me convidou ali para participar da comissão, você criou a comissão, na verdade, não tinha essa comissão de empresários contábeis, né? E a gente começou a fazer o Contábil Summit 1, 2, a gente começou a se aproximar e eu comecei a ver um trabalho do conselho realmente muito bem feito, muito bem elaborado, coisa que a gente nunca tinha visto antes. Né? Tanto é que a eleição disse por si só, né? A quantidade de votos, né, que a nossa chapa teve, com você ali atuando diretamente porque você estava apoiando a chapa, diz, né, ali o resultado do seu trabalho. Então estou muito feliz em participar aqui com você, a gente conversar um pouquinho, porque foram tantas coisas faladas nesses 2 últimos meses, né? Porque quando chega na eleição tudo aparece, né? É impressionante. E tem coisas boas, coisas ruins, fake news, né, cara? Então eu acho muito legal a gente realmente debater um pouquinho, conversar, na verdade, né, sobre esses 2 anos da sua gestão, né, e o que, é que a gente realmente está enxergando ali, porque agora eu falo da gente porque eu estou junto mesmo, né, oficialmente, né, não tem mais como voltar atrás, né. O que a gente está enxergando a nossa visão de mais 2 anos aí, né, tendo você aí a presidência, que é o que a gente quer fazer, a gente quer reconduzir você à presidência, né, e o que a gente está esperando esses 2 anos, né, e eu acho que é importante o pessoal entender, né, o que a gente está fazendo, o que é que foi feito realmente, da onde a gente saiu e para onde a gente quer chegar. Eu acho isso muito legal, cara. Muito bom, Danilo. Também é um prazer recebê-lo aqui, né? Aquelas amizades que a profissão nos traz, né? Verdade, cara. Eu sempre falo que eu ouvi isso de alguém e é verdade, né? Esse universo classista, né? De você ter uma instituição, né? Que eu reputo muito, muito importante, porque são os canais de representação. Mas o que você leva em se envolver com isso, né? Se você está comprometido, com um trabalho sério, dedicado à classe, o que você tem de ganho é, primeiro, a realização que você faz, né, assim, daquilo que
você ter o prazer de ter contribuído com algo, uma causa maior, né? E você ter o resultado daquilo, ver a entrega, ver a realização como resultado do seu trabalho, do seu esforço, daquelas pessoas que acreditaram no projeto, na visão. Mas nesse meio do caminho, né, nós temos duas coisas que a gente carrega, que são as amizades que a gente faz e as experiências que a gente vive, né? Os lugares, as pessoas que a gente conhece e as amizades, os relacionamentos que a gente faz, né? E dentro desse caminho aí, você é um exemplo disso, né? De alguém que a profissão ou a entidade, a classe ou o desejo de ver a classe melhorar, o nosso conselho melhorar, aproximou, né? Então é muito bom. Depois, olhando lá atrás, né? 2 anos de lá para cá, quanta Parece coisa que foi mudou. ontem, né? Foi ontem. Parece que foi ontem. A gente citou ali naquele primeiro podcast ali, a gente conversou ali. Parece que foi ontem, cara. Tanta coisa aconteceu, né? E estamos aqui, né? Estamos aqui. Vamos lá, vamos falar de conselho? Cara, vamos falar. Cara, eu tenho aqui vários tópicozinhos aqui, cara, que eu acho bacana a gente conversar, a gente trocar ideia. Vamos começar aqui por uma coisa, cara, que deu muito o que falar lá nessa primeira eleição, cara, a Marquise, né, cara? A infraestrutura do conselho, né, cara? Eu sempre falo o seguinte, que você se meteu num lugar onde você não sabia onde estava se metendo, né? Você não sabia como é que estava a estrutura do conselho, né? Você teve o desejo de ir ali ajudar a classe, fez a eleição, participou, e eu acho ali, Darlan, que a gente olhando para trás, né, você ter sido eleito lá atrás, há 2 anos atrás, cara, é muito simbólico isso aí. Por quê? Porque você era um cara que ninguém conhecia, você não era ali da área contábil, dos empresários, geralmente quem estava no conselho eram empresários contábeis e tal, né? E a sua eleição, para mim, ela é emblemática por quê? Porque ali foi um grito de mudança. Fala, cara, a gente precisa mudar. Eu vou votar nele porque ele é ninguém conhece, né? Ele fala que vai fazer, mas a gente não sabe se vai fazer, os outros a gente já conhece mais ou menos, mas ali, então eu acho que ali foi um grito de socorro, cara. Fala, cara, alguma coisa tem que mudar, não pode continuar do jeito que está. E aí você entra aqui, e eu me lembro muito bem lá na eleição, você filmando debaixo da marquise, eu acho, né? Eu falei, rapaz, esse negócio vai cair na tua cabeça, cara. Né, cara? E aí a primeira coisa que você fez aqui, quando você voltou aqui, a marquise eu acho que já tinha quanto tempo que já estava daquela maneira, cara? Eu já estava, para que a gente estimava, quase 1 ano e meio que ela estava escorada, né? Eu sempre gosto de dizer assim, que esse problema de marquise na W3 é um problema estrutural. Quase todas, ou a maior parte das marquises da W3, porque tem que obedecer um padrão X, e é um padrão de concreto ali armado, né? Que você tem um vão grande, que é o padrão de Brasília, né? Vãos livres, grandes, né? Ela tem uma complexidade ali, né? E na verdade, a única marquise segura, talvez, que existia na W3 era do Conselho. Só que visualmente muito feia, porque era uma marquise que estava ali escorada, né? Mas assim, ali nasceu um desejo de mudança, e eu penso assim, que esse processo eleitoral, ele também trouxe amadurecimento para a instituição e para a classe. Primeiro, você estava num período de 10 anos, 12 anos com eleição de chapa única. Depois, você tem 3 chapas disputando. As pessoas prometeram coisas, as coisas vêm à tona, né? Ou as coisas são colocadas em evidência. O conselho, em geral, ele tem uma estrutura de governança, de transparência, que é estabelecido por lei, pelo TCU, né? Os conselhos de contabilidade sempre estão nos primeiros, nos rankings. Então, na verdade, a gente não sofre no conselho de falta de transparência. Nunca sofreu. Né? O que a gente tem é a questão do nível de interesse da classe em buscar as informações. Eu acho que esses processos eleitorais, eles trouxeram isso, trouxeram a classe olhar as coisas que estavam acontecendo e pedir prestação de contas daquilo. Eu acho que 2 anos atrás foi isso que aconteceu. As pessoas queriam saber o que estava acontecendo, elas se inteiraram, os colegas, e foi muito benéfico para a instituição. Nesse ano, nós também passamos por um processo eleitoral com 2 chapas. E a gente conversou sobre isso. Eu acho que é um processo de amadurecimento da nossa classe. Porque as pessoas olham, quem está dentro, ele toma o cuidado de cada vez mais fazer o correto, cumprir os seus compromissos, né? Fazer da melhor maneira possível, porque sabe que a classe é o controle social. Né? E eu acho que aconteceu isso lá. Então, a gente entrando nesse tema da infraestrutura e modernização aqui, a marquise em si era um sinal exterior das condições estruturais do Conselho como um todo. Né? É
complexo gerir um conselho, é um órgão público, a gente precisa fazer licitações, a gente tem questões orçamentárias, a gente tem uma inadimplência para trabalhar, mas aquilo foi um marco, então foi simbólico. Então quando a gente entrou, a primeira coisa que a gente fez, prioridade zero da gestão, reconstruir a Marquise. Em 30 dias a licitação estava pronta, a gente levou quase 3 meses, algo assim, são dados aproximados, para conseguir começar a obra. Por quê? Porque a área da W3 é tombada. Para fazer um tapume na frente, você precisa de autorização, a SEDU, Mas tem que vir. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sendo no Conselho Regional de Contabilidade, eu sei que a gente precisa de autorizações. Ok. A gente chegar na admissão de Brasília, conversar e tal. Mas a gente não consegue ter um processo mais célebre, mais rápido, assim, mais facilitado, já porque a gente é uma autarquia. Um órgão público, sim. Eu acho que a gente contou com isso. Isso é um termômetro também de como é burocrático, né? Eu tinha acesso direto ao secretário, 2 subsecretários foram colocados à disposição, nos atenderam muito bem, mas é um processo que envolve técnicos, que tem a sua vantagem e desvantagem, mas um processo ali que vem um processo, você cumpre uma exigência, volta, outra pessoa analisa, vem uma outra exigência, então a gente passou por esse processo. É desgastante, né? É desgastante. Ainda mais porque, assim, como você é um órgão público, você tem que fazer as coisas da melhor maneira e de maneira correta. Não pode dar jeitinho. Você tem que fazer, né? E a gente venceu isso, né? Então, agora... Quanto tempo? Cara, 3 meses 2024, mais uns 3 meses ali, 2 meses, para que a obra estivesse entregue, concluída. Julho de 2024. Junho estava pronto, né? E assim, isso foi só o nosso pontapé inicial. Porque qual foi a situação? Nós herdamos um prédio, 1.400 metros quadrados, com os problemas estruturais de um prédio muito antigo, sem manutenção adequada há muito tempo. Porque é caro fazer, né? Você não consegue, o orçamento do conselho não comporta. Isso vai levar lá na frente a gente a ter decidido, o plenário do conselho decidiu que era muito mais lógico e vantajoso para o conselho e para a classe não reformar esse prédio, e sim comprar uma nova sede, que é algo que a gente vai falar um pouco mais à frente ali. Mas o que a gente fez no conselho? Vou falar de infraestrutura. Vamos lá, então. Então a gente reformou a Marquise, reconstruiu a Marquise. A Marquise foi demolida e foi reconstruída. Fez algumas melhorias pontuais internas, voltadas muito mais para a questão de segurança ou funcionalidade. Então não são melhorias para mudar estruturalmente o prédio. Mas a gente foi também com uma linha emblemática. Então a gente fez uma reforminha no plenário, pintura, colocar iluminação, essa questão de luz, né? Pintura, iluminação, a sala de atendimento ou hall de atendimento ao profissional também foi reformado, foi, né, pintado. A reforma, assim, a gente pintou, mudou a iluminação, colocou um quadro novo, uma mesa nova, uma mesa que era a mesa da presidência. Então foi fazendo coisas que que passavam uma sinalização de priorização do profissional, de valorização do profissional. E a gente foi entrar nas questões internas da infraestrutura, que diz respeito ao quê? Olha, frota de veículos do conselho. 7 carros, 4 estavam inoperantes, quebrados, 3 estavam funcionando, mas não tinha manutenção periódica, né? É aquela manutenção assim, troca o óleo do carro, se der um problema eu levo para consertar. Eu não tinha um contrato de manutenção de veículo. Então a gente fez 7 carros. 14, 15, 21 anos de uso. Então o que a gente fez? Leiloou esses carros, comprou um veículo novo de representação, o conselho tem um carro, que é um carro de representação, um carro novo, um Corolla, e alugou 2 carros para fiscalização, porque os carros que tinham para fiscalização, além de velhos, eles estavam sem manutenção, e a gente teve relatos, inclusive, assim, que saiu o carro com problema na rua, o carro do conselho era algo muito ruim, né? Então, nesses processos de troca de veículo, nós contamos com o apoio do Conselho Federal de Contabilidade, que tinha um projeto, há muito tempo ele já tem esse projeto, mas precisava ser feito. Então, o que foi feito? Foi feito o projeto, aprovado pelo federal, o projeto de locação de veículos para fiscalização. Então, nós vendemos os carros antigos, locamos 2 carros, o Conselho Federal subsidia, reembolsa o valor dos aluguéis. 100%? 100%. No nosso caso, 100%. Então, hoje, os carros da fiscalização são custeados pelo Conselho Federal de Contabilidade? Isso, nós pagamos e pedimos o reembolso dos valores. E fizemos um projeto, participamos 2 vezes também de um projeto similar a esse,
que é um projeto de tecnologia. Nós escrevemos 2 projetos de tecnologia. Eu trouxe, né, organizei a equipe, trouxe um especialista para escrever os projetos de tecnologia para comprar servidores, equipamentos de rede, equipamentos mesmo microcomputadores, para trocar o parque, melhorar o parque de informática. Então, o que é que a gente partiu? Uma organização do prédio, naquilo que era urgente, de segurança, dando uma visão nova em relação ao uso do prédio, à valorização, para que o profissional que viesse ao conselho se sentisse valorizado. E enquanto isso, fomos trabalhando, tanto na aprovação de que nós não iríamos reformar esse prédio, iríamos vendê-lo, e iríamos comprar uma nova sede, e aprovou isso no plenário, pediu recursos para o Conselho Federal de Contabilidade, entendendo que nós precisamos mudar de patamar em termos de alocação do Conselho, né? E aí fomos partir para essa questão de tecnologia, 2 coisas muito importantes também no processo de digitalização, de transformação digital do Conselho. Nós implementamos o SEI, que é o Sistema de Eletrônico de Informações da Administração Pública, que está aí, quase todos os órgãos usam o SEI. Estava disponível para o Conselho, mas não estava sendo usado, implementado. Nós implementamos e transformamos ela na ferramenta de gestão de processos administrativos do Conselho e adquirimos uma nova ferramenta de transformação digital, que é a Bitrix 24. É uma ferramenta que o Conselho consegue pagar, que tem um preço adequado para o nível do Conselho, mas com várias vantagens, fazendo um CRM, vai me possibilitar ter um mapeamento dos processos, indicadores, métricas. Então ela tem uma série de funcionalidades que vai nos ajudar e tem nos ajudado a melhorar o atendimento. Então o foco é no profissional. Então eu tenho que melhorar o atendimento, tenho que melhorar as ferramentas. Então o Conselho, por exemplo, não tinha uma ferramenta de envio de e-mail. Eu estimo que a gente enviou nesse ano acho que mais de 1 milhão de e-mails, ou algo que o valha. Uhum. Que a gente tem uma cota de 100 mil e-mails para enviar por mês, e tem mês que a gente usa toda. Então, se eu pensar aí que a gente está 1 ano com a ferramenta, então a gente deve estar nessa média ou perto disso. Hoje são quantos contadores inscritos ativos no Conselho? Profissionais da contabilidade, contadores e técnicos, 14.500, mais ou menos, quase 15 mil. Uhum. E desses aí, 30% são técnicos em contabilidade ainda. Termos um pouco menos de 30%, cerca de 3 mil técnicos em contabilidade, né? 10 mil, 11 mil, 3.500 técnicos em contabilidade, 10.500 mais ou menos contadores. Mais ou menos essa divisão, né? Então, nós investimos nessa questão da estruturação. E coisas assim, que parecem simples, mas não foram feitas por muito tempo. Os computadores estavam muito antigos, os equipamentos de rede, os equipamentos servidores muito antigos, né? Uma questão do Wi-Fi, da internet, do conceito, tudo isso implica na qualidade do serviço que é prestado para o profissional. Aliás, aqui eu vou falar em 2 premissas aqui que eu estabeleci, né? Uma perspectiva interna e uma perspectiva externa. A perspectiva interna é: nós precisamos ser um bom prestador de serviço para o nosso profissional. Depois, externamente, nós precisamos ter relevância institucional para poder representar à altura o profissional da contabilidade. Mas o foco das nossas ações, e eu acho que a coisa mais importante que a gente fez, né, é estabelecer isso, que o foco da atuação do Conselho é o profissional da contabilidade. Nós somos uma autarquia corporativa, nós temos um papel, um uno social, que é defender o interesse público, coletivo, da sociedade, e garantir que a atividade contábil, que é uma atividade muito importante, que é uma profissão de fé pública, ela seja exercida com o padrão ético e técnico elevado e adequado às necessidades. Esse é o papel do Conselho. A gente pensar assim, o Conselho existe para quê? Para garantir que a profissão contábil, a atividade contábil seja exercida e explorada, porque temos empresas de contabilidade registradas, com o mais alto padrão técnico e ético. Essa é a função pública do Conselho. Só que isso poderia ser exercido de outras maneiras.
o nosso ordenamento jurídico estabeleceu que era um conselho de classe, composto por profissionais, numa autarquia corporativa. Então, eu entendo e que o conselho, ele tem que cumprir esse papel de interesse público, mas, ao mesmo tempo, ele cumpre um papel de representação institucional, de representar o profissional da contabilidade, porque é uma autarquia corporativa composta por profissionais. Então, a representatividade e a defesa da profissão, e quando eu digo profissão, eu estou dizendo o profissional, também é uma perspectiva de atuação do Conselho. E não tem antagonismo nisso. São duas coisas que caminham juntos. Inclusive, a boa fiscalização, a preventiva, ela parte do pressuposto que o profissional teve as suas prerrogativas defendidas e o profissional ser reconhecido e valorizado como tal. Porque um profissional reconhecido, valorizado, bem remunerado, certamente ele terá muito mais condições de resistir a qualquer desvio ético ou também resistir à banalização da sua técnica profissional. Então, eu acho que isso caminha junto, caminha em conjunto, e tudo que a gente fez nesse período foi pensando nisso, colocar o profissional como foco, né? E isso envolve um monte de coisa, inclusive, internamente falando, um conselho que tem equipamentos modernos, processos modernos de trabalho, profissionais, profissionalizações. Profissionalização do trabalho, das pessoas, desenvolver pessoas, né? Qualquer organização, ela tem, no mínimo, essa tríade, né, de pessoas, processos e ferramentas. Então, a gente foi trabalhar nessa tríade também. Pessoas, capacitar as pessoas, organizar as pessoas, despertar as pessoas. E a gente teve casos maravilhosos aqui de pessoas que cresceram muito, que despertaram, assumiram responsabilidades, e a gente tem coisas incríveis, resultados incríveis, com recursos muito escassos. Seja ele humano, de ferramenta, financeiro, por exemplo, né? E processos ainda sendo estabelecidos. Então eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir ir além ainda, porque nós estamos capacitando, estamos organizando o conselho, trazendo ferramentas, trazendo condições para que a gente consiga melhorar nesses dois aspectos, no interno e externo. A forma que o conselho está organizado e a maneira como ele é visto pela sociedade. O que eu vejo é o seguinte, nesses 2 anos que você já teve de gestão, né, 2024 e 2025, eu acho que foi um ano praticamente mapeando tudo, né? Porque é muita coisa, não é? Você entra no lugar onde você não conhece, onde você não domina, até você entender o que está acontecendo, mapear e agir, é um ano praticamente que você só mapeou. Né? E o segundo ano realmente foi onde começou a vir os resultados, né, cara? Ali, né? E o que a gente tem ali, eu como contador, né? Aliás, aprendi muito nessa eleição, né? Aprendi demais, até muito sobre o conselho, né? Mas a nossa impressão que eu vi, até conversei com vários colegas, e eu tinha essa impressão há 10 anos atrás, né? Hoje não tenho tanto, mas falar, cara, o conselho só está ali para fiscalizar, punir. Que a gente escuta muito isso, né? A gente não viu o conselho ali como um parceiro nosso. Né? Quando eu conversava até com os conselheiros antigos, mas a função do... Eu sou até uma época, Darlan, que a função do conselho era só fiscalizar, não tinha nem educação continuada, não tinha questão de qualidade, não tinha isso. Era só fiscalizar, não. A gente está aqui para fiscalizar a profissão. Registrar o profissional e fiscalizar a profissão. Era isso que fazia, cara. Isso é muito ruim. Né? Porque a gente até entende que essa é a função do conselho. Tudo bem, hoje é fiscalizar e educar. Cara, mas não pode ser só isso, né? Não pode ser só isso. A gente pode, claramente, fazer muito mais. A gente pode fazer, e pode fazer de maneira direta e de maneira indireta, fomentando isso, sendo um vetor, um incentivador e eu acho essas coisas aconteçam. Que essa questão dessa modernização que você promoveu aqui, que a gente está no começo ainda, né? Vamos supor que você ainda fez 30% talvez ainda do que você quer fazer. Talvez até menos, viu? Menos, né? Cara, você só tem uma profissão forte com um conselho forte. Como é que a sociedade enxerga o conselho do jeito que está e olha a gente como profissional, né? Não consegue, não bate, né? Você vê ali, talvez, a OAB, poxa, tu me fala da OAB, aí você vê aquele Conselho Federal da OAB, nem que eu acho o nosso Conselho Federal muito mais bonito do que a OAB Federal. Eu gosto do nosso prédio lá também, do Conselho Federal. Eu acho o seguinte... E que vão melhorar, e vão ampliar agora esses dias lá. Projeto maravilhoso. A gente fez o nosso Conselho Federal maravilhoso, a OAB ficou com ciúme e fez aquele prédio branco ali na frente para tampar o nosso Conselho.
Cara, que a estrutura do nosso conselho é maravilhosa, cara. Aquele prédio, eu acho lindo, É cara. bonito. É a cor da profissão também, né? É bem emblemático. E eu tive esses dias lá no Conselho Federal, eles aprovaram a pedra inaugural, a pedra fundamental de um projeto de um prédio menor que vai ficar justamente entre os dois prédios, o do CFC e o da OAB. É um prédio baixinho, mas que vai ter o plenário, o auditório, um museu, bem bacana. Você que não conhece o Conselho Federal de Contabilidade, vá conhecer, cara. Ele é muito bonito, ele tem um museu lá dentro, ali, mais um museu. Uma biblioteca, um museu. Vai conhecer, cara. Realmente, ele não deixa nada a desejar a ninguém, cara. Mas em contrapartida, chega o nosso Conselho Regional, você vê que estava decaído, né? Estava caído, né? Como é que a gente consegue representar a sociedade? E tem mais, aí está em Brasília, né? Em Brasília, é representativo, né? A gente assumiu a gestão com essa perspectiva, né? Então, primeiro tentar pavimentar o caminho para uma melhoria nas estruturas. Então, agora a gente posso dizer assim que completando as compras, as aquisições que a gente quer fazer esse ano, a gente vai ter muito pouco equipamento para comprar. Tem um veículo novo, tem um aluguel de outros veículos. Então você deixa de gastar energia com coisas para se concentrar em outras. Né? Mas essas coisas eram necessárias. Eu não consigo fiscalizar se eu não tenho um veículo para ir lá, fazer, apurar uma denúncia, fazer. Então isso eram coisas que gastaram muita energia e a gente vai para o próximo nível. Uma coisa interessante também que eu fiz assim, eu tinha na minha cabeça de que eu não poderia simplesmente fazer uma coisa para fazer outra. Então eu iniciei muitas coisas, muitas frentes, propus muitas coisas, trouxe muitas pessoas para ajudar e quando a gente fez isso, né, e a gente não faz nada só, a gente tem um grupo de colegas que também têm o mesmo desejo, que se disponibilizam, que ajudam, que compram a ideia. Você tem um conjunto de funcionários, de empregados do conselho que compraram a ideia e a gente tem muitos marcos disso. A convenção foi isso, foi maravilhosa, a gente vai falar um pouco mais na frente disso. E eu iniciei muitas frentes, nós iniciamos muitas frentes. E algumas delas romperam bem, outras ainda não, mas demos início. Isso aponta um caminho para a gestão. Então, por exemplo, né, a gente falou da questão estrutural. É um começo de algo que ainda vai ser feito. A gente reformou uma marquise, organizou, mas a gente quer ir mais. A gente quer uma nova sede. Vai passar por um processo disso. Vamos ter uma nova sede. Isso leva um tempo, né? Comprar, reformar, organizar. Mas nós temos uma visão para isso. Eu quero uma sede que orgulhe o profissional, que orgulhe o colaborador do conselho e que transmita uma imagem de credibilidade e prestígio para as demais instituições e sociedade. Eu acho que essa é a visão. Quem olhar para o conselho, para a sede, para nossas instalações, olhar isso, né? Nada dispendioso, né? Faraônico, nada disso. Mas que você olhe e diz, não, essa é uma instituição que transmite o prestígio que nós entendemos e que a nossa profissão tem e que queremos estabelecer e cada vez mais avançar nisso. Então, acho que isso é muito importante, emblemático e não é algo que pertence a uma pessoa, a um indivíduo. Não, pertence à classe. Eu sempre falo isso, né? O Conselho de Contabilidade, ele não pertence a uma pessoa, nem a um grupo, nem a uma chapa. Não, ele pertence à classe contábil. A gente passa, né, cara? A gente vai embora. A gente passa, deixa o legado, né? Então, o que a gente fez? Por exemplo, passando dessa questão de estrutura, fortalecimento de parcerias e a questão do próprio fortalecimento institucional. Então a gente pode pontuar ali que a gente começou a fazer coisas inéditas. Por exemplo, parcerias com instituições diversas. Já tinha uma cultura ou algumas parcerias com instituições educacionais. O que a gente fez foi abrir um pouco mais para outros tipos de produtos e serviços que dizem respeito ao dia a dia do profissional. É porque a própria lei de criação do Conselho prevê um viés de assistência social, de atendimento ao profissional. É algo que não foi dado muita ênfase ao longo dos anos, né? Mas no próprio estatuto do Conselho, no regimento interno do Conselho, fala disso, fala que o Conselho também tem essa função cultural, educacional, de promoção social, que trata muito disso, da responsabilidade socioambiental do próprio Conselho, que também atinge a comunidade, atinge o meio ambiente, mas atinge também o próprio profissional, né, de falar nisso, né, sem desvirtuar ou
reduzir ou, de alguma maneira, prejudicar as funções principais do Conselho da Fiscalização, do Registro e do Desenvolvimento Profissional. Mas aí a gente avançou um pouco mais. A gente buscou parcerias, por exemplo, com o SESC, com o SEST Senat, com o Atacadão Dia a Dia, com o Laboratório Seiben, agora com uma outra rede de descontos de combustíveis. Então a gente está avançando em algumas coisas assim. Nós não podemos ter tantas parcerias ao ponto de a gente não conseguir gerir isso, mas aquilo que a nossa capacidade organizacional permite fazer, nós queremos fazer. E talvez buscar até parcerias indiretas. Talvez alguma instituição tenha um rol grande de parcerias que eu consigo fazer uma parceria só com ela e aquilo vir de maneira indireta para a classe também. Né? Mas é um edital de chamamento, foi aberto um edital de chamamento e nós avançamos nisso. E tem coisa com muito sucesso aí, né? O Dia a Dia é algo que faz muito sucesso, o SESC com muita demanda, muito sucesso, né? Colégio Batista, temos buscado outras escolas, instituições de ensino, que de alguma maneira traz benefício ali para o profissional. A gente avançou também com essa questão, né? Com diálogo com órgãos públicos, né? Estabelecendo uma comunicação, né, com o legislativo, com os órgãos executivos. Aliás, a gente nunca viu, cara. Eu nesses 30 anos, eu nunca vi assim, um conselho tão próximo do legislativo, cara, aqui da Câmara Legislativa. A gente teve, acho que alguns marcos muito interessantes, né? Primeiro, a gente fez a nossa... Isso foi um sinal. Nós fizemos a posse na Câmara Legislativa. Foi. Aberto à classe. Não tem notícia disso ter acontecido, pode ser que tenha. O Conselho tem 65 anos de história, então assim, tem muita coisa que eu não acompanhei, não tenho, né? Mas assim, que eu tenho notícia, eu não sei disso, né? Foi uma posse para quase 700 pessoas, aberta ao público, aberta à classe, na Câmara Legislativa, com as autoridades, e isso foi um marco. Mas de lá para cá, o que a gente avançou, né? Conseguimos protocolar uma lei de criação do Dia do Profissional do contador, que não tem, essa lei ainda está tramitando. Conseguimos aprovar a lei de atendimento preferencial e prioritário para o profissional da contabilidade. Esse é um espaço que a gente precisa trabalhar nos próximos 2 anos para consolidar a lei. Como a gente, tipo assim, hoje é tudo digital, né? E a lei não fala nada se é presencial ou digital. Então, fala que inclusive nos canais digitais. Pois então, cara, como é que a gente vai conseguir fazer essa operação, cara? A gente tem que trabalhar com os órgãos, mas tem a experiência... Porque isso a gente não inventou, né? Isso é algo que já está acontecendo em outros lugares, né? Mas você tem experiências assim, olha, quando você entra, você indica, você é contador ou não. E aí, de repente, o fluxo vai para uma fila preferencial. Porque acho que o termo talvez mais adequado é um atendimento diferenciado. Porque assim, uma coisa é eu ir lá pegar uma senha para ser atendido. Outra coisa, como pessoa física. Outra coisa é eu como profissional da contabilidade que represento, sei lá, 5, 50, 100, 200 empresas. Então, assim, eu tenho que tratar isso de alguma maneira diferenciada, né? Com um fluxo diferenciado, um fluxo adequado ao meu papel de intermediário entre o contribuinte e o fisco, que é o que a gente faz. De repente, até já para o nível 2 ou 3 de atendimento, porque a gente não vai entrar para tirar uma dúvida banal. Cara. Não é, Sim, já chega com a dúvida. Com a dúvida já real. Tipo assim, que realmente é uma coisa mais difícil, né? Então, eu acho que é muito nessa linha, né, de você, talvez o termo melhor é esse, né? O que acontece com o advogado naqueles processos que ele atua. Porque o advogado ele é reconhecido como operador do direito. Né, como uma figura que faz parte da engrenagem jurídica e legal. Né? Essa é a minha visão também. Tem que ser assim que o profissional ele seja visto como um operador do sistema tributário, um operador do sistema empresarial, societário, que ele seja visto como um operador da própria contabilidade, que é o trabalho que ele faz. Não tem sentido, né, eu prestar as informações, eu mandar as declarações e eu não ter acesso àquilo. Né? Então, não conseguir com facilidade. Eu trabalhar para recolher os tributos e não ser bem tratado pelo órgão arrecadador. Ou pior que isso, o órgão arrecadador desenhar os seus processos de atendimento e dar um bypass na figura do contador. Eu sei, claro, nós temos Código Tributário Nacional, nós temos uma série de questões e sim, tem que ser observado, tudo, até porque nós não podemos assumir a responsabilidade do nosso cliente e empregador, mas no que diz respeito ao dia a dia do nosso trabalho, ele tem que ser facilitado. Então, é algo que a gente vai buscar, inclusive, nessas implementações, porque
temos feito diálogo, né? Essa lei ela não foi fruto apenas de chegar lá, protocolar uma lei e ela ser aprovada. Não. A gente fez uma interlocução no legislativo, no executivo, né, mandando ofício, pedindo reunião, conversando com os Quanto órgãos. tempo? Desde o protocolo até a aprovação pelo Há quase um ano, hein? Um ano quase de um ano. negociação, um ano de indo, batendo na De porta, trabalha, né? Tem que entrar lá na fila, são muitos projetos, né? Então, assim, isso representa bem, né? Assim, o que a gente conseguiu com isso, né? Com essa, estou ampliando os relacionamentos, o conselho está sendo visto, procurado pela mídia, você vê um aumento no público dos eventos, você vê um aumento na representatividade, as autoridades, né, se aproximando do conselho, participando dos eventos do conselho, é muito mais fácil você chegar e ter uma interlocução. Com seriedade, né? O conselho é um órgão público, ele não tem nenhum tipo de vinculação ou compromisso político partidário, mas as autoridades que estão investidas do poder, né, que foram eleitas, que são representantes, né, elas estão lá para ter interlocução com todas as camadas da sociedade, com todos os segmentos da sociedade, né? As pessoas não podem achar que as pessoas estão em constante campanha sempre tudo. Não, você tem um momento adequado, a legislação já está prevendo aquilo, inclusive as restrições, os cuidados que precisa ter. Mas no dia a dia, é claro que eu preciso de uma interlocução, né? Isso é até um assunto, né, levantado, né, durante as eleições do Conselho. O Conselho deve ou não ter uma articulação com os poderes, com as autoridades. Não é que ele deve, ele pode ou não pode. Não, ele precisa. Ele precisa disso, né? Ele precisa disso, né? Pela própria essência do que é. Se você representa alguém, você fala em nome desse alguém para quem pode te atender, né? E diversas maneiras, né? Isso envolve a representação, estar em locais. Então a gente avançou muito nisso e veio resultados concretos disso. Pois é, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu, como empresário contábil, participo de muitos eventos. Ok. Desde 2018, 2017, desde 2017. Então, nossa, eu acho que já fui em mais de 40 eventos já fora de Brasília. E nesse meio tempo, desde que eu participei de eventos, a gente conhece muita gente. Aquilo são os amigos que a contabilidade nos dá, né? Que a empresa não dá. E eu notei que nesses 2 últimos anos, desde que você assumiu, você começou a articular muito com os outros conceitos de contabilidade, tanto que os meus colegas dos outros estados falavam, poxa, o conselho de regional está se movimentando, está vindo para cá, está sendo reconhecido, né? Ele vem aqui, visita, conversa. E a gente notou, né, isso é claro para quem viaja, né, que o Conselho Regional de Contabilidade está sendo ouvido, está presente, está sendo reconhecido nos outros conselhos pela formação que você fez, dessa representatividade. Por que você acha tão importante, cara, você estar ali junto com os conselhos? Porque isso foi coisa até de campanha. Falar, ia para lá, viajar, ficar viajando. Qual a importância disso tudo para você, essa engrenagem toda? Cara? Isso, para mim, é um investimento, porque representa uma redução de custos, uma melhor eficiência e a possibilidade de alcançar coisas que não podiam ser alcançadas. Antes de até assumir o Conselho de Contabilidade, quando a gente foi eleito aqui, eu procurei o Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho está aqui em Brasília. Cheguei para o presidente do Conselho e disse, olha, nós queremos um estreitamento dos relacionamentos, da relação institucional. Antes de assumir. Antes de assumir, né? Nós estamos aqui querendo fazer um conselho diferente, caminhar junto com vocês. E eu procurei estreitar esses laços com todos os conselhos. E você vê o ganho disso, porque você vai buscar, primeiro, você tem um conselho de tudo quanto é porte. Então a gente foi buscar as melhores práticas. Agora, isso é importante pontuar. Quando você faz as coisas com seriedade, com compromisso, é diferente. É diferente. Porque a crítica ela é válida quando você não vê resultados daquilo que está sendo feito ou quando o alvo da crítica está agindo de maneira desordenada, sem propósito, né? Então, eu também sou um crítico dessa coisa
que é feita de maneira desordenada, que não tem um prestígio, ou um resultado, uma intenção operacional. Mas aqui a gente viu o contrário, porque a gente foi com seriedade. Então, por exemplo, eu visito um conselho. A gente estreitou muitos laços com alguns conselhos. O Conselho do Rio, por exemplo, cedeu tecnologia para a gente, que reduziu a minha inadimplência de uma maneira, quase 10% reduziu. Que eu pude usar melhor minha capacidade de pessoas para alcançar resultados melhores. Aí você vê outro conselho que te cede um programa, outro conselho que te cede um palestrante de graça, outro conselho que te manda palestrante para vir palestrar aqui. Ora, eu gastei para ir lá verificar, ou gastei para ir lá dar uma palestra, ou participar de um evento, é claro, mas ele também mandou aqui um palestrante de graça para atuar no meu. E aí você começa a estreitar relacionamentos, e aí você começa a mostrar o seu trabalho, ser copiado. Então tem muitas iniciativas que a gente fez aqui, os nossos cursos viraram referência no Brasil. Porque eu também atuo. Nos nossos cursos, todos os profissionais de contabilidade do Brasil podem assistir. Porque é um ganho de escala. O custo para mim, como CRCDF, treinar uma pessoa ou treinar 10 mil é o mesmo. Porque é tecnologia. Né? Ele é totalmente escalável, né? Quando você usa com inteligência. E foi isso que aconteceu. E os outros conselhos começaram a copiar o meu modelo que a gente estabeleceu aqui de treinamento, de capacitação, aumentamos o valor da hora-aula, atraímos melhores instrutores, fizemos uma divulgação melhor, que precisa ampliar, a gente bateu muito nessa tecla, né? A gente tem consciência de que não temos nada pronto, mas avançamos muito em relação, que eu acho também que é o segredo da felicidade, né? Você não fica também se comparando demais com os outros, você fica comparando, cara, eu tenho um alvo, você tem uma inspiração, você tem referência, nós temos conselhos excelentes no Brasil. E que são referências nas suas áreas de atuação. E você precisa conhecer aquelas realidades. Então, quando eu participo de um evento, por exemplo, vou numa convenção, eu já tenho meu radar ligado. Eu vou participar? Vou participar da solenidade, da abertura, estar lá prestigiando o evento. Só isso, Danilo, já bastaria. Só o estar lá, o estar presente, ser visto, ter o nome do conselho falado, se precisar discursar, falar em nome da classe. Só isso bastaria. Eu acho que isso já era o essencial que paga o custo de você estar ali. Mas a gente não se limita a isso. Eu já tive em eventos com você, então quando eu estou num evento, eu penso, aquele modelo de evento é adequado? Esse espaço está legal? Não ficou legal? Esse palestrante é bom? Quantos palestrantes? Deixa eu dar... Pegando palestrante, vai pegando o nome, né? Olha aqui, várias vezes, eu estou aqui trabalhando, de repente ele me chama, quando olha aqui, ele fala assim, Danilo, olha esse palestrante, temos que levar para o Contábil Summit. Eu falo assim, presidente, ele já foi convidado. Ah, então tá bom. Aí dá 15 minutos, ele, esse aqui também, palestra fabulosa. Então a gente vê que você está trabalhando ali. Você está assistindo uma palestra, você não tá só vendo a palestra, você está vendo, aí você olha para as pessoas, você olha para o público, você vê a reação. Cara, esse conteúdo, né, porque a gente tem questões, né, relacionadas ao desenvolvimento profissional, às empresas, né? Então você vê uma pessoa falando, por exemplo, sobre questão de proposta de honorário, sobre precificação, sobre a organização de um departamento comercial. Falando, né? Aí você olha aquilo, aí você casa com a demanda da classe. Cara, o pessoal tá reclamando de honorário, tá reclamando de concorrência, tá reclamando disso, e esse cara tá oferecendo um conhecimento que ajuda a resolver a reclamação, a dor da classe. Então, quando a coisa é feita com seriedade, é isso, você está sempre buscando palestrantes, relacionamentos. Nossa convenção é um exemplo disso. Nós tivemos 30 palestras, próximo de 40 palestrantes, talvez isso, talvez um pouco mais. E nós só pagamos 2 palestrantes. 2. E barato. Barato, pagamos muito barato, né, em relação ao que outras instituições pagam. Pagamos muito barato. Fora isso, gente de altíssimo nível que veio pelo relacionamento. Porque você foi num evento dele, porque você prestigiou ele em alguma situação, porque você conversou. Relações humanas, gente. Sentou, conversou com as pessoas. Então, assim, isso é muito importante. A gente misturou um pouco aqui no tópico, né? Mas isso também está voltado com essa questão da fiscalização, da valorização profissional, porque você está trazendo conteúdo relevante para ele. Vamos lá. Você entrou aqui na fiscalização, que é o próximo tópico, mas a gente estava falando ali do posicionamento de referência regional. Na verdade, esse todo que você está fazendo, quando você visita, quando você vai,
É o tal do relacionamento. Sim. Eu estou me relacionando, pô, você trouxe para cá quem? O presidente do Conselho do Rio de Janeiro, Rafael. Sim. Trouxe o Antoninho Trevisan. Pois é, tudo Trouxe a Vânia Borghetti. E o legal é o que acontece, cara, quando tem lá, aí ele convida a gente, relacionamento. Sim. Né? Esse ano ele me convidou lá para falar sobre BPO financeiro, relacionamento. A gente vai visitar lá, pô, eu fiz questão de ir, estava super apertado na agenda, eu tinha 2 eventos juntos, falei, não, Rafael, eu vou, fui lá, me fiz presente, fiz visita do CRC. Isso é uma coisa bacana, né? Você lá foi como representante da comissão, mas também como empresário, como palestrante, porque você tem um conteúdo para dar. Isso é muito importante. É estar presente nos fóruns, discutir. Até porque é o seguinte, você é representante da profissão. Você tem que ver as tendências, tem que ver o que está acontecendo, tem que ver as discussões e trazer aquilo para a realidade do conselho. E aqui eu misturo, tá? Eu sempre busco, eu vou num evento de conselho, eu busco visitar o conselho, conversar nos setores, olhar o que as pessoas estão fazendo, trazer algum... Né, é um benchmark. Até porque é o seguinte, você é um ganho maravilhoso, você não inventa a roda. Essa é a questão, você não inventa a roda. Você olha e diz, cara, como isso poderia fazer uma coisa. Então foram muitas coisas implementadas assim. E é uma via de mão dupla. Pessoas copiando coisas que a gente está fazendo aqui no CRC também. Então isso, assim, eu acho que cresceu muito. Nessa época da eleição, que eu participei muito, a gente andou muito por aqui, eu vi aqui os presidentes de fora vindo para cá te visitar e você levando nos eventos. Sim. Né, teve presidente, acho que foi da Amazonas. Do Amazonas foi em evento, da Bahia teve uma entrega de carteira também. Eu achei isso muito legal. Vários deles. Ele vem aqui, ele vê como é que a gente faz, e leva para lá, e a gente vai trocando. E foi isso que eu fiz em muitas coisas. Como é que a gente faz uma solenidade de entrega de carteira. Né? Olha, eu fui lá na OAB ver como é que eles faziam. Não é só de conselho de classe, não. Fui lá na OAB entender como é que eles faziam. Uma referência nisso? Não faz uma coisa? Então, bacana. Vai em outro conselho. Aí tem coisas para copiar que é maravilhoso, né? E a gente dá o crédito para quem faz, lógico, né? A gente não inventa nada, a gente copia melhor. Copia melhor. E o outro depois copia também, né? E que melhore, né? E me avisa, né? E me avisa também, eu falo, cara, eu vou te ensinar o que eu faço aqui, você melhora, depois você me fala, porque eu quero melhorar mais ainda, porque a ideia é essa, né? Agora, vamos falar de fiscalização e valorização, que você já começou ali a puxar o assunto. Né? Nessa eleição agora até, né? Nossa, tem uma plaquinha ali que falta 30 minutos, cara. Mas 30 minutos não dá pra falar nem sobre fiscalização, Darlan. Vamos dizer pra ela, vamos cara. acelerar. Eu avisei que nosso podcast não tem menos do que 2 horas, cara. Não adianta, né? Cara, nessa eleição, e a gente tem que falar sobre isso, não tem jeito, né, cara? A gente acabou fazendo alguns outdoors muito legais, cara, e que eu até queria continuar isso no próximo ano. A gente dá um jeito. Que a gente poderia institucionalizar. Não sei, a minha ideia é até pegar ali profissionais, empresários contábeis, cada um doa 100, 200 reais por mês, a gente põe outdoor pela cidade, achei muito legal. E a gente fez um outdoor totalmente voltado à valorização da classe, ponto final. E aí a outra chapa lá fez também um outdoor, mas aí veio um tema de, poxa, essa gestão do Darlan, porque é a sua gestão, só fiscaliza e multa, cara. E a gente falou, cara, isso não acontece. Né? Eu, por muitos anos ali, eu vi várias fiscalizações, multas, eu não acho que o conselho só fiscaliza e multa, né, cara? O que o conselho está fazendo de diferente, cara? A gente tem até um projeto que a gente botou lá na nossa que é a fiscalização educadora, que a gente é mais preventiva, cara. Como é que você vai tratar isso? Como é que você está vendo isso? Como é que a gente vai levar isso nesses próximos 2 anos aí, cara? O que você imagina agora? Vamos falar do que a gente está fazendo e de alguns benchmarks que a gente tem visto, né? A gente já sabe que alguns conselhos, a marca deles é uma fiscalização de excelência. Tanto na efetividade quanto na prevenção. Né? O Conselho do Paraná, outros conselhos são muito fortes nisso e fazem um trabalho de parceria mesmo. Né? A gente tem se inspirado nesses conselhos, inclusive algumas iniciativas. Né? Eu tive na última reunião de presidentes do ano, foi apresentado um caderno com inovações e boas práticas dos conselhos de contabilidade. A gente recebeu inclusive tem algumas coisas que casam até com coisas que a gente quer fazer, que seria o como fazer certas coisas que a gente se propôs. Então, como fazer uma fiscalização parceira, né? Primeiro é o seguinte, o conselho tem que fiscalizar, o conselho tem que fiscalizar. Isso é a função do conselho. Ele precisa fiscalizar e ele precisa fiscalizar todos. Quanto mais a gente conseguir fiscalizar, melhor. O que o conselho não pode é ter uma atitude punitivista
em relação à fiscalização. Então, isso já acontece no Conselho, do ponto de vista de que a fiscalização ela chega numa perspectiva orientativa. Ela vai te orientar, ela vai olhar certos procedimentos, ela vai verificar certas coisas e vai te orientar. Então, desse ponto de vista de olhar as coisas, quando é que as coisas vão para um lado punitivo? É quando o conselho percebe que o profissional, mesmo tendo consciência do que é correto, ele decidiu insistir em fazer o errado, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista ético. Então, você já tem isso por processo, por desenho do próprio Conselho Federal de Contabilidade. Né? Então, com exceção daquelas coisas que são assim, você faz uma denúncia, teve uma situação que é muito forte mesmo, e você não tem como não relevar aquilo de primeira, né? Assim, a primeira coisa vai ter que ter uma punição. Mas isso não é o geral, é muito mais voltando uma coisa orientativa. Então, acho que o que a gente tem que caminhar? Na questão da comunicação. Então, por exemplo, o CRC Paraná, ele faz bate-papo com a fiscalização. Ele vai nas cidades, chama os profissionais e faz palestras da fiscalização. Então, aqui no DF é pequeno, a gente pode fazer isso, a gente até conversou, né? Temos um projeto muito bacana que é o CRC-DF mais próximo. Então, o que é que a gente quer fazer? Colocar essas palestras da fiscalização, algumas nesse evento, né? Nesse evento também. Eu acho fantástico. Coloca uma coisa técnica, coloca alguma coisa da fiscalização. Acho que a gente pode falar sobre isso também durante a questão das entregas de carteira. A gente pode falar sobre isso também num conversas contábeis específico de temas. Por exemplo, saiu uma nova decore, orientação sobre a decore, 10 pontos, né, coisas até com clickbait ali, né? 10 coisas que você não deve fazer, né? Ou 10 coisas que você precisa fazer para ser um bom contador em 2026. Alguma coisa assim que chame a atenção de uma maneira, né, leve para as questões. Né? Então, já pedi isso para a fiscalização, mas a gente já tem feito esse tipo de trabalho no dia a dia. Onde é que eu foquei para ter, falando dos últimos 2 anos, assim, né? Então, estamos planejando aí para frente, queremos esses projetos no CRC-DF mais próximo, conversas contábeis, ter alguns vídeos explicativos, fazer alguns e-mails explicando certas questões. Isso é muito importante, está nos eventos, talvez na entrega de carteira. Ok. O que a gente fez? A gente colocou um foco institucional nas pessoas que estão exercendo ou explorando a profissão sem registro. Acho que isso já ajuda muito. Então a gente encontrou quase 1.000 empresas explorando a atividade de contabilidade sem registro no conselho. Você sabe que eu tenho um cliente que caiu nessa fiscalização, né? Eu tenho um cliente que ele faz auditoria e tal, e ele botou contabilidade. Quando ele colocou... Caiu. Aí eu fui falar com ele, não, mas olha só que interessante. Aí quando eu fui falar com ele, eu falei, mas você faz contabilidade? Ele falou, não, só faço auditoria e tal, não sei o que, papapá. Não, auditoria. Ele vai, na verdade, ele é consultor, mas ele botou contabilidade. Eu falei, então vamos fazer alteração, tiro. Não, eu faço questão de pagar. Pode ir lá me inscrever. Aí você disse que ele se inscreveu aqui. Para poder ser fiscalizado. Ok, tudo certo. Né? Então, olha só. Achei tão legal, cara. Mas da parte dele, que ele se inscreveu no conselho, cara, ajudar e tal. Sim. Não, pode escrever lá, eu sou contador, faço questão. Ok, ótimo, né? Então, fica ali todo mundo. Isso traz um benefício muito grande para quem atua na área, porque está todo mundo em igualdade de condições e também sendo fiscalizado. Então, a gente deu muita ênfase nisso, vai ampliar isso. Algumas mudanças recentes vão ajudar isso. Hoje, as empresas, né, com o MAT lá, no módulo de administração tributária novo, para abertura de empresas, vai ter que indicar um profissional. Isso é bom para a profissão, do meu ponto de vista, é bom para o fisco, isso vai trazer algumas responsabilidades extras para o profissional. Eu não acho isso negativo, eu acho positivo, porque primeiro, vai abrir a empresa, vai ter que indicar o regime tributário, tem que ter um contador responsável por aquilo. Isso valoriza o profissional, torna ele, né, necessário, imprescindível, mas traz responsabilidades também. Né? A pessoa pensar 2 vezes, sempre, né, de saber que o seu nome está ali, a sua profissão, né, o seu registro profissional está ali sendo colocado. Né? Então eu acho assim,
essa questão da fiscalização, ela envolve também uma questão da visão e da imagem do profissional. A gente tem trabalhado isso nas solenidades de entrega de carteira. A gente tem colocado sempre um profissional de prestígio, bem-sucedido, às vezes um conselheiro, às vezes um profissional do mercado, ou às vezes um servidor público, para colocar ali a sua trajetória profissional como um paraninfo. A gente sempre traz algum profissional com mais tempo ou alguma empresa com mais tempo de atuação para homenageá-los, para reconhecê-lo, para reconhecer o bom trabalho. Isso eu acho muito bacana. Né? Reconhecer a trajetória, reconhecer a contribuição para a profissão, para a classe. Teve um contador que você reconheceu, mas uma empresa bem antiga, que eu conversei com o filho dele depois, e ele falou que o pai dele, que foi reconhecido, nossa, ficou muito agradecido, já está em final de carreira, já estava já um senhor, né? Cara, isso é valorização. E eu acho legal fazer isso na entrega de carteiras, por quê? Porque o cara que está entrando, ele está vendo que a gente está sendo reconhecido. Fala, cara, eu quero um dia ser reconhecido, eu quero estar lá em cima também. Então isso valorização do começo ao fim, né? Pois é. Eu sempre lembro de uma pesquisa, fazer, sabe, Danilo? É coisa simples de fazer, mas é simbólico. O Conselho trabalha muito com isso, com o simbolismo das coisas, né? Eu acho que é importante. Por isso que uma boa sede é importante, um carro representativo é importante, que o presidente e os conselheiros, né, tenham alguma expressividade para falar bem em nome da profissão, sobre os assuntos, falar com propriedade. Tudo isso é um conjunto que coloca no imaginário público e na própria classe a figura do contador que a gente quer promover. Uma profissão relevante, necessária, que faz a diferença, que contribui com a vida das pessoas. Nossa profissão é maravilhosa, cara. Falar em simbolismo aqui, a gente vai ter o baile contábil, o baile do contador? Rapaz, não aperta não, hein? Não, cara. Vamos lá, né? Eu já vendi isso já aí pra alguns contadores. Eles são doidos, cara. Noite de fraco, todo mundo imagina. A gente vai voltar aqui, dois, três itens aqui para falar dessa coisa dos relacionamentos institucionais, né? Eu acho que o Conselho, tem muita coisa que o Conselho não pode fazer diretamente e nem deveria fazer diretamente. Eu acho que o Conselho ele tem que ser um facilitador, um vetor, um incentivador, um vetor, a entidade que é como se fosse a espinha dorsal de um ecossistema. E a gente aprende com os outros conselhos, inclusive, como é que eles fazem, né? Por exemplo, em São Paulo, você tem uma figura, né? São Paulo tem uma estrutura mais tradicional das coisas, então eles são assim, o Conselho de Contabilidade e as entidades congraçadas. Aí você tem uma miríade de instituições, né? É a Associação dos Contabilistas, é o IBRACON, é a Academia, o Instituto dos Peritos, tal. E eles dividem muito bem as funções. Cada um vai fazendo, mas eles estão sempre juntos. Em tudo. De modo que às vezes você não consegue nem saber quem está fazendo as coisas. Então, você tem a convenção de contabilidade, é o conselho idealizador com a academia promovendo a coisa. E olha, está em sintonia, dentro da legalidade. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande aqui, tentado, né, apoiar as instituições contábeis desse ecossistema, que é como eu gosto de chamar aqui. Então, o que é que eu penso? O Conselho pode ser o idealizador, como foi o idealizador de muitas coisas que a gente fez aqui em conjunto. Do Cine Contábil, por exemplo, o Conselho atuou como um idealizador daquilo, o Contábil Summit, em parceria com outras entidades. Olha, a gente registra, a gente quer ver desenvolvidos profissionais, empresas de contabilidade significa mais gente na profissão, ela precisa estar registrada. Então, por que não fazer em parceria? Então, essas parcerias, elas vão viabilizar muitas coisas. Eu quero também que viabilize o Vale Balança. E no que depender de mim, né, de incentivar, dizer vamos juntos, vamos promover. Não, cara, eu acho que eu sou muito novo para. Mas todo mundo fala bem. Todo mundo fala bem, fala naquela noite de gala e tal. E aí, no meu sonho já, né, a gente já começa a sonhar, nesse baile balanço eu queria fazer o Oscar da contabilidade. Fazer as igual o CRC Rio, né? Que faz em conjunto, em parceria com o Sescom do Rio. Então, por exemplo, né? É um exemplo, né? Então, assim, a gente tem uma missão institucional que precisa ser feita. Entre essas coisas, eu acredito nisso, da gente ser um fomentador das instituições, né? O Conselho Federal de Contabilidade faz isso muito bem.
né, apoiando e fazendo coisas em conjunto com a Fundação Brasileira de Contabilidade, com a Academia Brasileira de Ciências Contábeis, com o IBRACON, com a FENACON. Então você vê que eles têm uma agenda legislativa institucional, que eles promovem eventos, que eles apoiam eventos uns dos outros. E aí todo tipo de iniciativa consegue sucesso, porque muitas vezes, Danilo, não é nem assim você fazer ou colocar dinheiro naquilo. É você dizer que incentiva. Uhum. Ou institucionalmente, ou até ou institucionalmente, ou até da questão pessoal. Né? Uma questão da influência. Né? Só então, já... é isso aí. Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente já fez de maneira bem sucedida em relação a essas questões. O Summit Contábil, o Cine Contábil, eventos com o IMC, do Outubro Rosa, do Fórum da Mulher Contabilista. Então, são tudo coisas que a gente faz em parceria. O Fórum de Perícia, né, que é da APJUS, por exemplo, que é a Associação de Peritos. O Conselho está lá apoiando, tem um termo de cooperação, vai lá, apoia, incentiva, divulga, e o evento é um sucesso. Né? Então, eu acho que é nessa linha, e eu acho sim, viu? Eu compro o desafio. Tá, então vamos comprar então. Bora, vamos lá, né? Vamos falar de uma coisa aqui que foi um sucesso tremendo, a educação, a capacitação, e eu acho que foi a diferença, né? Porque no final o profissional ele vê muito isso, né? Sim. O que é que o conselho está fazendo por mim? E quando você fala em capacitação, é evidente, você vê isso muito claro, muito fácil você ver isso, né? Às vezes, quando você falou assim, cara, eu mudei aqui o computador, um carro, a gente não consegue enxergar isso lá de fora. Esse é o saneamento básico que o político faz, né? Assim, não aparece, né? É importante, porque a gente tem que ter isso aqui dentro, mas a gente não vê. A gente acaba não vendo. Mas quando você fala em capacitação, em educação, a gente acaba vendo, né, cara? Me fala como é que foi essa questão de você fazer esses cursos online de forma gratuita, onde veio essa ideia, e o que é que você está promovendo aí, o que é que você está vendo aí para esses próximos 2 anos? Você ainda vai continuar gratuito? O que é que a gente vai começar a fazer isso aí, esse nosso desenho, como é que vai ser? Cara? Vamos lá, a gente mudou, fez algumas mudanças estruturais. Primeiro, a gente fez um edital de chamamento de instrutores, aumentou o valor da hora-aula. Com isso, a gente atraiu uma série de instrutores e colocamos lá os temas. E não foi uma lista exaustiva. Os instrutores podem se cadastrar e sugerir os temas, até porque são dinâmicos, né? Como reforma tributária não estava nessa inteligência artificial, não estava nessa questão. Então, as pessoas, a gente bota lá algo genérico, tecnologia, e a pessoa, ao se cadastrar, ela já tem que propor os temas ou subtemas que ela fala e já trazer um conteúdo programático, uma ementa de curso ali, né? Então, a gente melhorou a hora-aula, o valor da hora-aula, atraiu novos instrutores, novos temas. Fez uma pesquisa com a classe, perguntou que cursos você quer, que temas, qual formato. Estruturou uma área de cursos e eventos, que era um subsetor dentro da área de registro. Né? Botamos uma coordenadora, trouxemos mais uma colaboradora, queremos ampliar isso para esse ano, para ter mais. Fizemos várias parcerias para também trazer eventos e vamos ampliar essas parcerias, porque o que é bacana, quando eu faço uma parceria, por exemplo, com uma faculdade e ela quer promover, por exemplo, uma pós-graduação, às vezes ele traz parte daquele conteúdo, algo denso, como por meio da parceria, sem custo para o conselho, e eu posso entregar um conteúdo e a pessoa pode falar do seu programa, não, porque muitas coisas você quer conhecer em certo nível. Eu quero ter uma noção de algo. O meu curso já traz. Ou já traz até um aprofundamento daquilo. Mas esse é um universo que eu quero mergulhar? Então, tenho lá, e aí oferece uma condição diferenciada para o profissional da contabilidade. Acho que é uma parceria ganha-ganha. Muito exemplifica. A gente quer ampliar isso, quer usar mais isso, né? Então, a gente fez isso e aí começou a abrir os cursos para torná-los gratuitos para o profissional da contabilidade, ativo e regular, e o estudante de ciências contábeis. E aí a gente bateu recorde de participação. Com o estudante, pensando assim, que nesse público é o profissional da contabilidade do Distrito Federal, e a maior parte é ele mesmo, o maior percentual é o profissional da contabilidade do Distrito Federal. Aí depois a gente abre para quê? Abre para essa questão do estudante de ciências contábeis e profissionais de outros estados. Okay? Quando a gente faz isso, a gente teve alguns resultados assim, 11 mil participantes
em 2024. eventos, né? Cursos, palestras em eventos em 2024. E em 2025 estamos aí batendo, passando de 16 mil. Né? Lembrando que esse público é este público, né? Profissionais da contabilidade, a maior parte, tipo 8 mil, 80%, 75% é o profissional da contabilidade. Tem outros profissionais que pagam, e é interessante, curso gratuito, mas com receita, porque outros profissionais pagam. E a gente tem esses números aí de participantes, né, englobando esses três públicos. Profissional da contabilidade, inclusive de outros estados, o estudante de ciências contábeis e outros profissionais que pagam para os nossos eventos. Então, a gente se tornou uma referência também. Dos conselhos do nosso porte, né, nós temos cursos que a gente chega a ter quase 3 mil inscritos. Um curso. 2.800 inscritos, 1.500 participantes online. E a gente aqui tem um desafio, né, Darlan? Porque a gente não consegue chegar a todo mundo, né? Não. Nessa campanha que a gente fez, eu me lembro que muita gente falou assim, o conselho podia dar curso de reforma tributária. Pô, tem todo dia, praticamente toda semana tem lá. Cara, a gente bateu muito em reforma tributária. A gente trouxe e o pessoal falando que não tinha. Vários eventos presenciais, vários cursos online, várias conversas de live falando sobre isso. Se o Conselho bateu aqui 16 mil participantes em 2025, sem chegar até o final ainda, porque tem muita gente que não sabe que está tendo, imagina quando a gente conseguir realmente, talvez com o Bitrix, nos e-mails, a gente consiga aprofundar, chegar a esse contador que não está tendo esse acesso ainda. A gente elegeu como uma das prioridades da gestão agora para frente, acho que tudo depende disso, um cadastro bem atualizado. Então, a gente trabalhar isso. Qual é a questão? O profissional, que ele está ativo, está regular, está atuando, ele é mais fácil você conseguir atualizar o cadastro dele, atualizar um e-mail, né? Mas tem isso também. Você tem muitas disputas por atenção, né, Danilo? São muitos e-mails, é rede social, são muitas coisas para ver, é o trabalho para fazer. E aí, como você chega nas pessoas, né? Isso é um desafio de todas as organizações. O que a gente tem tentado fazer é fazer com que aquilo que a gente faça seja relevante para o profissional. Porque se for, ele não vai ignorar. Às vezes o e-mail chega e a pessoa não abre. Às vezes ele segue o conselho, mas nem olha o que o conselho fez. Então, cada vez mais se torna relevante. E a gente tem tido essas experiências, tá? A pessoa que... Você estava lá em Samambaia, a gente fez um CSCDF mais próximo. Foi. Eu fiz uma pesquisa lá, olha, quantas pessoas aqui é a primeira vez que participa de um evento do conselho esse ano? Cara, 60% das pessoas levantaram a mão. Aquela pessoa que viu aquele evento com aquela qualidade... Primeiro, você consegue atualizar o cadastro dele, porque ele fez uma inscrição. Depois, quando ele olhar um evento do conselho, ele vai pensar 2 vezes, vai ficar balançado, ele vai querer participar. A gente tem feito isso com o Tab Summit, porque o número ali de pessoas ali menor. O primeiro foi 180, o segundo já foi 400, e a gente quer bater um nível maior, né? Então fica até a dica aí com o Tab Summit Brasília, 19 e 20 de março. 19 e 20 de março de 2026, lá no Teatro Poupex. Faça sua inscrição. Então, assim, falando de uma maneira, né, para a gente avançar até para as perspectivas futuras aqui, essa questão de eventos e de curso de capacitação, e agora passando para a questão de eventos, cara, foi um sucesso. Eventos que a gente fez aqui, que a gente fez, o Contábil Summit, o primeiro encontro de contabilidade pública, que eu achei assim, tipo assim, Brasília, né? É Brasília. Cara, primeiro encontro de contabilidade pública, eu fiquei assim admirado, porque, inclusive, eu vou até ser sincero, eu sou um cara muito tranquilo, né? Eu sou muito ignorante nessa parte. Cara, eu não sabia que tinha tanto contador público. Quando eu fui nessa campanha e comecei a visitar, eu não sabia que tinha tanto contador público. Cara. E aí a gente teve o primeiro encontro de contabilidade pública em Brasília, cara. Que 2 semanas antes esgotou as inscrições. Aí tivemos edições de fórum de perícia, Cine Contábil, que também foi um marco. Foi um marco também. Vai ter de novo? Em parceria, queremos fazer sim. De novo. Isso é uma parceria com o SESCOM, foi legal. Maior convenção de contabilidade do DF, a maior da história, com mais de 800 participantes. Cara, e assim, eu não sei, até vi uns presidentes antigos, assim, mais pessoal lá, dizendo, talvez teve uma maior, com um público maior. Eu não tenho registro disso. Agora, do ponto de vista da
30 palestras, 2 dias, 4 palcos simultâneos e mais o público. Então, se eu pegar esse conjunto, com certeza a maior convenção. De público, eu acho que mas não sei. Não, cara, vamos lá então. Eu comecei a contabilidade em 94, né? O meu registro é 95 ali. 95 era outro status, tinha mais contadores. A gente está caindo ali, a profissão está caindo. Óbvio que talvez lá atrás possa ter mais público, porque tinha até o baile contábil e tal. Então era outra perspectiva. Era outro momento, cara. Cara, a gente está no momento ali que a profissão, né, ela está desvalorizada, a verdade é essa. Cara, você conseguir fazer um evento. A última convenção deu quanto? 200 pessoas? 200 e poucas pessoas. 200 pessoas. Você foi o Summit. Sim, um summit que está fazendo todo mês, todo ano. Você chegar e fazer uma convenção de 200 pular para 800, cara, é inacreditável, cara. Isso conta o quê? A valorização. Tipo assim, a gente só vai numa coisa que a gente se sente valorizado. Então, tipo assim, o recado qual é? Cara, eu estou me sentindo valorizado. Eu estou me sentindo que o conselho está se movimentando. Eu vou prestigiar. E é o prestígio do conselho. Isso é um trabalho de 2 anos que você está fazendo. Né? Eu fui no outro summit, na outra convenção eu fui. E quem foi na convenção gostou. Certamente, eu tenho certeza que a pessoa que participou da convenção, se você disser vai ter a convenção de contabilidade, ele vai querer participar também. E que lança um desafio aí para a próxima gestão, né? De fazer. Você é presidente, cara. O desafio é seu, cara. É um conjunto, né? Não faz só. Não faz só. Não, cara. Não faz só. Você subiu a régua, agora aguenta, cara. Entendeu? Não, mas a gente vai fazer mais, né? Então a gente quer fazer. Outra coisa, eu acho que isso aqui, Danilo, ela traz um pouco da linha das coisas, né? Que eu acho que também permeou o conselho, né? Uma gestão de muito trabalho, muita dedicação, muitas horas dedicadas, muito compromisso com a instituição e com a classe, mas de celebração também. A convenção trouxe isso, né? Quem vê os vídeos lá da convenção, resumo da convenção lá, tem isso, né? Da coisa alegre depois. Celebrar aquilo. Todos os funcionários, todos os colaboradores do conselho participaram da convenção. De alguma maneira, eles se envolveram. Aliás, os colaboradores aqui do conselho estão de parabéns, cara. A gente não vive o dia a dia, eu vivi um pouquinho, né? Eu tive mas eu fiquei mais perto do pessoal de eventos ali, né? Nossa, cara, o pessoal é fantástico. Né? A gente tem como tem empenho desse pessoal? É um empenho com aquela coisa de você não ter as condições ideais ainda. Fazendo ali, cara, com muito pouco, cara. Então, a gente pega assim, coisas simples, pedra, né, coisas simples, né? De você, poxa, eu preciso de um equipamento de informática, um equipamento para tirar foto, uma máquina fotográfica. Um celular para poder fazer um vídeo e botar, porque hoje é mídia social, né? Todo mundo quer ver isso. A gente não tinha. Agora a gente tem. Esse meio de tempo, a gente se virava como pode. Pegando uma coisa emprestada, usando um aparelho meu, usando de outra pessoa, um traz alguma coisa, e até a gente tem essa necessidade, vai lá e compra. E aí depois você tem a coisa estabelecida. É bom é isso, né? E aí você vê o prazer das pessoas. Cara, no Conselho de Contabilidade, nós entregamos eventos que outras instituições fazem. Porque fazendo aquela coisa de terceirizar tudo, contratar tudo, pagar por tudo. Eventos muito, muito, muito mais caros a gente faz praticamente de graça do ponto de vista do desembolso financeiro. É claro que tem um custo, se eu envolvo meu funcionário para fazer, tem um custo ali na organização do evento, tem um custo para quem me cede, né? Então é um órgão público pedindo para um órgão público ceder um auditório para fazer um evento que é de interesse público, né? Ok, tem um custo ali, mas não é um custo direto para o conselho. Você acaba nas parcerias e gera valor para as outras instituições, porque leva a comunidade, porque o contador é cidadão também, né? Claro. Ele, né, paga imposto também, tá? Tem o direito também de ser atendido e acolhido pelas diversas instituições. Então, nesse aspecto aí dos grandes eventos, né, a gente pontua, né, o Contábil Summit, ou dos eventos em geral. O CICDF mais próximo. Aproveitando, o Contábil Summit vai ser diferente, porque vai ser junto com o evento da
do evento da mulher. Né? A gente vai ter o Fórum da Mulher. Então, gente, vocês que já compraram e que vão comprar, vocês vão participar de 2 eventos, tá? A metade de um dia vai ser do Fórum da Mulher e um dia e meio o Contábil Summit, né? E vai ser com a temática do empreendedorismo feminino, né? Da liderança feminina. Não percam, viu, gente? Também, que é muito importante, porque nossa profissão ali é meio a meio, né? Quase isso aí, metade de homens, metade de mulheres. As mulheres contadoras fazem muita diferença, né? Na profissão, né? Humanizam a profissão. No nosso conselho temos as representantes aqui que têm feito um excelente trabalho também, né? Agora a gente pensar aqui, perspectiva, né? Pois é, cara. O que a gente vai fazer, ô Danilo, aí nesses próximos 2 anos aí, cara? Cara, eu acho que a primeira coisa, tipo assim, eu acho que um marco importante é a sede, né? Sim. Eu acho que a sede realmente é uma coisa que a gente já está gritando já faz um bom tempo. Né? Eu acho que uma nova sede ela vai resolver vários problemas que nós temos. Né? Hoje a gente depende de auditório dos outros, a gente não tem auditório. Por exemplo, a gente quer trazer várias pessoas para palestrar. Pô, eu preciso ficar pedindo favor, né? Para outros, não que seja ruim. E depende da agenda do outro. Né? Às vezes não é nem só da boa vontade. A pessoa já tem uma agenda, tem uma programação, às vezes não casa com a agenda da pessoa que pode vir, então a gente fica com aquela dificuldade. E a classe precisa, né, cara? Tipo assim, é reconhecimento, né? A gente ter ali uma sede bacana, uma sede bonita, eu acho que isso aí já tá para sair, né, cara? Foram 2 anos, né? No primeiro mês que a gente entrou, a gente já colocou isso em pauta. Pediu para fazer uma avaliação do edifício do conselho, uma perspectiva de quanto custaria reformar isso aqui, fazer melhorias, e a gente chegou à conclusão que seria mais barato para o conselho comprar outro local do que reformar aqui. E o resultado seria muito melhor. Então a gente não tem o recurso, a gente procurou, aprovou, colocou isso em plenário, né? O que é que a gente ia fazer? Vamos reformar, vamos comprar. E a gente colocou essa perspectiva para o Conselho Federal de Contabilidade, para, na seguinte maneira, conseguir o recurso para que a gente compre uma nova sede e depois leiloar essa sede, né? Esse é um órgão público, precisa ser feito um leilão público com toda a transparência, né? Seguindo todas as normas e toda a legislação e toda a questão de você fazer as coisas de uma maneira séria, transparente. Mas para a classe a gente entende que uma nova sede ela vai viabilizar muitas coisas. A primeira delas, que eu acho que é muito bem representada por um projeto que eu, inclusive, quero manter o nome, que é o CRC-DF de Portas Abertas, que é o que o CRC São Paulo fez. Tem um prédio grande. Prazer, né? O que eles fizeram? Abriram os espaços para que o profissional vá ao conselho. Então, eles podem usar as salas de reunião, o auditório, o teatro que eles têm lá, desde que seja um profissional ativo, regular, e as empresas de contabilidade também. Uhum. E isso envolve tudo que o conselho quer fazer. Porque se eu tenho um profissional lá dentro, eu tenho uma aproximação, primeira coisa que a pessoa faz, né? Eu quero usar um espaço do conselho, ele vai atualizar o cadastro dele. Depois ele vai ter que estar em dia. O que aconteceu com os cursos, né? A pessoa quer fazer o curso, ele vai escolher ou está em dia, regular com o conselho, ou vai pagar pelo curso. É muito mais vantajoso. Eu ofereço 50 cursos no ano, né, para o profissional. É muito mais barato para ele, se ele pagar R$100 por curso, dava R$5.000, a anuidade é R$600, 600 e alguma coisa. Então, essa também é uma questão da pessoa aproximar, de levar a pessoa para o conselho. A gente tem uma função social, né? Sentir que é dele, né, cara? De sentir que é dele. É pertencimento. Pertencimento, a aproximação e trazer um retorno, um benefício de uma área ociosa. Porque, olha aqui, a gente está no prédio sede do conselho. A plenária do conselho fica praticamente o mês inteiro fechada. Será que é isso mesmo? Ou eu posso fazer uma sala multiuso que eu posso usar para treinamento, para a plenária, e naquele espaço que tiver ocioso o profissional usar. Eu acho que isso vai aumentar muito a nossa capacidade de dar cursos e eventos presenciais, de acolher as instituições contábeis para fazer eventos lá também em parceria com o conselho, de acolher o profissional que queira fazer uma capacitação, um treinamento, usar um coworking, usar uma sala de reunião, uma sala de videoconferência. E isso é um projeto que a gente quer assim. E desburocratizar, ou seja, fazer a coisa com um aplicativo, que a pessoa consiga agendar, que a pessoa consiga estar lá no conselho, né? E eu acho que isso vai ser o vetor de muitas coisas futuras. É um processo moroso, você comprar uma sede, mas acho que tudo que a gente fizer vai se preparar para isso,
né? Então, CRCDF mais próximo, avançar nas capacitações, avançar nas comissões. Então, se eu tenho uma sede, eu consigo acolher, por exemplo, as reuniões das comissões. Hoje o pessoal reclama que não tem onde ir. Não tem um local, né? Então, tem uma reunião, aqui tem um plenário, mas o prédio tem dificuldades, né? Eu não quero ficar fomentando muito o uso do prédio, porque ele não suporta a estrutura que a gente tem aqui. Mas no novo local, provavelmente, a gente já vai conseguir acomodar bem as comissões, e aí vai partindo essas coisas, né? Projetos que a gente quer desenvolver, né? Fazer solenidade de entrega de carteira no próprio conselho, acolher as pessoas os estudantes que passaram no exame de suficiência. São projetos que vão permitir, inclusive, essa representatividade, trazer autoridades para o conselho, para reuniões. Então fica bom de receber a autoridade, o representante, a imprensa, conseguem ir lá e ver a estrutura, ver o aparato do conselho e ver que é uma instituição séria, relevante, que representa uma classe relevante. Então, assim, é um processo, né, que a gente quer desenvolver junto com esses muitos projetos que estão sendo aí organizados, né? A gente já deu uma amostra de como a gente quer caminhar. A gente quer o quê? Aprofundar esses projetos, essa linha, essa mentalidade, esse direcionamento que a gente trouxe. Basicamente, profissional no centro, prestígio institucional, seriedade, acolher e envolver o profissional na sua profissão, mostrar para a sociedade o valor da profissão, envolver o profissional no dia a dia do conselho, trazer para o profissional a sensação de que o conselho está dando um retorno para ele e para a sociedade também, porque um profissional bem capacitado, qual é o resultado de um profissional valorizado e bem capacitado? É o bom serviço de contabilidade. Que está aí. Uma boa contabilidade faz a diferença nas empresas, na vida das pessoas, nos negócios, nos impostos. Todo mundo ganha se o profissional da contabilidade pode prestar bem o seu serviço com excelência. Isso é o papel também do conselho, né? E aí, o que mais você destacaria aí para a gente ir para os minutos finais? Porque o nosso tempo, pela contagem ali, já encerrou, né? Mas a gente bota aqui uns minutinhos extras aqui para o que você acha aí que deveria ser reforçado ali pelos próximos 2 anos? Cara, eu acho o seguinte, a gente tem 2 anos de muito trabalho, cara, muito trabalho, e eu vou ser sincero, vai ser um prazer estar contigo, cara, nesses 2 anos aí, poder te ajudar, poder ajudar o conselho, poder ajudar a classe, entendeu? Quando a gente ganhou a eleição, eu conversei até com a Ana, né? A Ana aqui, falei, Ana aqui, isso dá até medo, né? Mas por que dá medo? Porque a gente tem responsabilidade. A gente sabe o que é que realmente o profissional colocou, né, quando botou ali Danilo Maroja, quando botou Chapa 1, quando botou Darlando, quando botou Ana Kiss, falou, cara, eu tô acreditando em vocês. Né? E quando a gente fala que a gente tem medo, é porque a gente sabe o seguinte, do tamanho da responsabilidade que a gente tem nas costas. Eu imagino quando você assumiu há 2 anos atrás, você falou, cara, e agora? Né? Como é que eu faço isso aqui agora, né, cara? Então acho que essa sensação que você teve lá atrás, eu tive agora. Quando eu vi ali, falei, cara, a gente ganhou, pô, mas e agora, cara? Como é que eu vou ali botar minha cara ali, a tapa ali, e a gente tipo assim, a gente tem um monte de coisa para fazer e a gente vai ter que fazer. Então eu acho que o medo vem das pessoas que têm responsabilidade. Fala, cara, eu tenho essa responsabilidade, né? E, pô, Darlan, vai ser, tipo assim, eu acho que vai ser uma honra, cara, um prazer estar contigo aí, você ter mais 2 anos de presidência, porque a gente vai realmente te conduzir, que essa foi a nossa temática da campanha, cara, vamos reconduzir o Darlan, que ele é muito capaz disso, e eu vou ter, cara, vai ser uma honra estar com você nesses 2 anos aí, poder te ajudar, poder ajudar a classe e a gente tentar elevar, nem que seja mais 2, 3% do nosso conselho e aí a gente não para mais. E a cada gestão que vier, a gente subiu um pouquinho, subiu o patamar até onde está aqui, até onde a gente merece, né? Eu sei que vai ser um trabalho que a gente não vai fazer isso em 10 anos, cara. Eu acho que vai ser em 20, 30 anos que a gente vai estar ali no patamar, mas o primeiro passo já foi dado, foi você que foi mais difícil, cara. E agora é seguir, continuar o caminho aí, continuar o trabalho, cara. Então vai ser um prazer, cara, e estamos 2 anos juntos, cara. 2 anos aí de muito trabalho, né? Muito trabalho. Também, assim, encerrando, esse podcast está sendo gravado, né? E transmitido para a classe, até para ficar ali como uma referência das coisas, né? Como uma prestação de contas daquilo que foi feito, né? Mas a gente está encerrando o ano, então
é aquela coisa de você olhar para trás, ver o que foi feito, planejar para frente, agradecer as conquistas e, ao mesmo tempo, avaliar, né, essa coisa do propósito. Né? Eu tenho sempre pensado nisso, né? Vocação e propósito, Danilo. A gente, quando entra numa questão dessa da instituição, de um órgão de classe, de um questão associativa, né? A gente entra com o ideal coletivo, né? De entender que aquilo que você está fazendo de alguma maneira te beneficia, é claro, né? Mas antes de beneficiar você, está beneficiando a coletividade. Né? É o que acontece. Eu sou contador. Se eu trabalho em prol da classe contábil, é claro que eu vou ser beneficiado como classe. Porque se a classe está melhor, eu, logicamente, estarei melhor. Mas quando você coloca desse ponto de vista, você está no ideal coletivo, num bem coletivo, né? Você olha para trás e diz, não, valeu a pena. E a gente tem muitas histórias e muitos relatos, né, de pessoas que chegam para você e dizem assim, olha, fez a diferença. Essa solenidade de entrega de carteira fez diferença, essa palestra que eu ouvi fez diferença, essa capacitação me ajudou a me posicionar, essa proximidade do conselho me ajudou a enfrentar as questões da profissão, essa comunidade que tem que se formado, né, comissões, eventos, momentos em que a classe pode estar junto, isso também tem ajudado. Então, no fim das contas, o que a gente está fazendo não é para nós mesmos, é para o próximo, né? E quando eu penso em próximo, eu penso na regra de ouro, né? Quando Jesus diz que melhor é dar do que receber e que se você quer cumprir a lei de Deus, você ama a Deus sobre todas as coisas, mas ame ao próximo como a si mesmo. Né? É a regra de ouro. Né? Então a gente está se aproximando do Natal, né? Está encerrando aqui o podcast, mas está encerrando aqui Natal, o ano. Né? Então é desejar para você, profissional da contabilidade, para sua família, um excelente Natal, né? Um Natal onde o aniversariante, aquele que é homenageado, esteja presente, né? Que o Senhor Jesus esteja presente na sua casa, na sua família, nos seus negócios. E que 2026 seja um ano também de muitas conquistas, de muito trabalho, mas de muitas realizações. Né? E daqui é o que a gente planeja e deseja, e pede a Deus também. A gente dá o nosso melhor, mas a gente sabe, né, que precisa de mais do que só o nosso esforço. A gente precisa das pessoas que estão ao nosso redor, daqueles que acreditam naquilo que a gente está fazendo, e precisa da ajuda divina também. Né? Que seja um ano transformador, né? Cara? Sim. E tem muito contador que fala para mim, pô, Danilo, eu queria ajudar o conselho, eu queria ajudar vocês, mas eu não tenho tempo. Cara, só se inteira do conselho, segue a gente e vê o que a gente está fazendo, só isso. Só em você seguir a gente já ajuda a gente, tá bom? Gente, obrigado por tudo, Darlan, valeu, Feliz Natal, que venha 2026 assim, arrebentando, cara. Bom, esse foi um episódio do nosso Conversas Contábeis, um canal de comunicação do nosso Conselho de Contabilidade, e nessa edição a gente fez um panorama de prestação de contas da gestão dos últimos 2 anos e uma perspectiva de trabalho futuro do nosso Conselho de Contabilidade. Né? Se aproxime do Conselho, né? Nos siga nas redes sociais, nos acompanhe, né? Atualize o seu e-mail, o seu cadastro junto ao Conselho, participe das atividades e nos acompanhe aquilo que a gente vai estar fazendo aí nos próximos 2 anos no nosso Conselho Regional de Contabilidade. Né? Vejo você nas próximas edições do nosso Conversas Contábeis. Vamos que vamos.